Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu tô aqui com o Samir Caran, recebendo uma pessoa que foi responsável por muitos momentos de prazer da minha vida. Ô, louco. Adriana Auriemo, fundadora da Nut Bavarian e vice-presidente da Associação Brasileira de Franquias. Dri, muito obrigado. Que prazer. Bem-vinda, Adriana. Em aceitar o Obrigada, convite. muito obrigada. Ganhamos pelo convite. presentes da Nut Bavarian, né? Não existe presente melhor. Pode até encerrar o episódio, por mim. Acho que vamos a gente desligar. tá comendo aqui. Não Dri, podia faltar. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Foi uma honra. Eu acho que a gente vai falar aí ao longo do bate-papo a maneira super legal que a gente se conheceu, que tem tudo a ver com verdade, inovação, né? Exatamente. Muitas histórias hoje pra gente falar aí sobre aprendizados do empreendedorismo, erros e acertos, né? Transformação Pandemia. digital, inovação no momento de dificuldade. Mas o Samir tem um recado pra dar, né, Samir? Eu tenho um recado, senão a Nath pega no meu pé aqui. Antes de mais nada, não se esqueçam, galera, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal para vocês acompanharem as histórias que a gente tem dos nossos convidados por aqui e vai botando os comentários aí durante o episódio pra gente ir respondendo depois pra vocês, tudo bem? Valeu! Beleza. Dri, vamos lá. Vamos dar o primeiro passo. Conta pra mim, de onde você tirou essa ideia maravilhosa que é a Nut Bavarian? Conto. Mas primeiro, muito obrigada pelo convite. Nossa, uma honra estar aqui com vocês. Depois você conta como é que a gente se conheceu. Não, faço questão. Mas vamos lá. Bom, eu conheci a Nut Bavarian. A Nut Bavarian é uma marca que surgiu nos Estados Unidos. Tá. Eu conheci há muitos anos atrás. Eu era recém-formada, fui com a família assistir um jogo de basquete e comecei a sentir aquele cheirinho, né? Quando a gente fala de Nut Bavarian, talvez quem não conhece a Nut Bavarian já deve ter sentido o cheirinho por aí. Aquele cheirinho nos shoppings, né? Quando você tá passando. É a nossa assinatura. É a assinatura. E, enfim, conheci pelo cheirinho, fomos experimentar, conhecemos o produto, compramos e uma tia minha, no final, teve a ideia de levar a Nut Bavarian para o Brasil. Legal. Ela, então, comprou um quiosque e uma panela e levou. Eu tinha feito um curso de franquias nessa época, estava recém-formada, fiquei encantada pelo negócio. Você fez faculdade do quê, Dri? Eu fiz administração de empresas. Ótimo. Aí eu fiz um curso de franquias, na época com o Marcelo Scherto, que era o bambambam do franchising. E estava encantada e eu queria montar alguma coisa de franquia. Eu não sabia o quê, mas eu queria entrar nesse mercado de franquias. E ela começou com o negócio, montou em Campos do Jordão, e logo, por razões pessoais, acabou desistindo do business. E eu falei, puxa vida, tá aí um negócio que pode virar franquia. E eu, na verdade, achava que era franquia. Tá. Aí acabei... Claro que com a ajuda, né, a gente fala que tem o patrocínio nesse começo de jornada. Enfim, meu pai me emprestou e eu acabei comprando dela esse primeiro equipamento. E aí eu fui entender o que era a Nut Bavarian, porque até então era um produto gostoso, eu não sabia se era franquia, se era uma marca do que exatamente. E foi quando eu fui para os Estados Unidos negociar para representar, a licença da marca. Isso, a licença da marca. E lá eu descobri que a Nut Bavarian é uma marca de um equipamento que faz essas castanhas. Então, eles têm uma panela elétrica que não sei quanto tempo a gente tem aqui para contar. Eu posso contar essa historinha rapidinho aqui. Nossa, eu jamais imaginaria isso. Então, as pessoas confundem muito. Sim. Na verdade, o que eu trouxe, depois eu te conto a história da panela, mas o que eu trouxe foi a exclusividade desse equipamento elétrico para o Brasil e no final, depois, o projeto até dessa máquina. Hoje a máquina ela é feita no Brasil, com algumas partes que vêm de fora, mas a gente que monta. E todo o modelo de negócio foi desenvolvido aqui. A gente comprou a fórmula original, então a receita no papel mesmo, tanto disso, tanto daquilo, a receita do produto, e montamos um modelo de negócio baseado num produto americano. Então, a Nut Bavarian do Brasil foi inteira feita no Brasil. Do mix de produtos ao modelo de quiosque, a maneira de vender, técnicas de vendas, etc. Isso lá em 1996. Legal. Aí foi um ano de pontos próprios, depois no ano seguinte a gente já virou franquia e aí foi quando o negócio começou a crescer. Como que tá o tamanho hoje, Dri? Hoje a gente trabalha em vários canais de venda. Franquias é uma delas. As pessoas falam muito dos quiosques, de aeroportos, principalmente, né? Quando eu falo que eu sou da Nut, a pessoa fala... Shopping e aeroporto. Shopping e aeroporto. Mas tem shopping e aeroporto, metrô, parques, enfim. Eu já vi em supermercado. Supermercado. Hoje a gente tem
em torno de 140 e poucos quiosques funcionando em shoppings, aeroportos, que é o que as pessoas mais falam, né? Que elas mais enxergam. A gente tem também trailer, tem carrinhos, tem estruturas para eventos, tem containers, tem produto em supermercado. Evento. Então, vamos supor, eu vou fazer a festa da Performa, eu posso contratar um carrinho ali, da Nut Bavarian para estar lá? E você pode até personalizar a tua embalagem. Você pode fazer um cone seu com a tua marca, com a marca do teu evento. No final do ano já vai ter. Nath, anota aí, Nath. É um produto muito prático para eventos, porque ele não mela, não derrete, não amassa. Todo mundo gosta. Funciona super bem. Eventos é um canal nosso muito bom de vendas. Tanto o produto em cones personalizados, quanto o produto até a granel. Tem gente que serve em bowls, assim. Tem também estrutura para eventos, onde a gente vende em feiras, em shows, em convenções, em lugares assim. Então, Nossa, esse legal. É um canal. Supermercado é um outro canal. Se quiser, depois a gente explora um pouquinho ele, porque ele foi mais acelerado durante a pandemia. Sim. Então, hoje a gente está em várias redes de supermercado, Sam's, Saint-Marché, Pão de Açúcar, Carrefour, enfim, estamos em várias dessas redes, farmácias, hotéis. Nós temos a embalagem pequenininha para frigobar, para hotel. Tem mas aí não fazendo ali no supermercado. Não, é só o produto já pronto, feito fora. Rodrigo, qual é o shelf life do produto, mais ou menos? O produto pronto, esse de supermercado, por exemplo, 8 meses. Mas é bastante. E no quiosque, o produto aberto também tem uma durabilidade grande. Ou seja, se a pessoa comprar, ela pode comer. Pode levar. Depois. Muita gente acha que é só para consumo imediato, mas. Legal. Mas não Rodrigo, a galera deve ter ficado curiosa. Eu vou contar um pouquinho de como é que a gente se conheceu, que foi uma história super legal. E tem a ver e mostra a nossa afinidade com inovação, né? Em maio, foi em maio desse ano que teve o Web Summit? No início de maio, a gente teve o Web Summit Rio, né? O Web Summit é um dos maiores eventos de inovação do mundo e, coincidentemente, nós estávamos hospedados no mesmo hotel, né? E aí, num dos dias indo para o Web Summit, o Rio, obviamente, estava um caos de transporte. Exatamente. Né? A Adri estava dependendo de Uber, né? Você tive a sorte de te encontrar e pegar uma carona. Dependendo de Uber, e eu falei, não, Adri, a gente está indo pro evento também, vamos com a gente. Vamos junto. E aí eu acho que, e pra mim isso é uma serendipidade, coisa né? De novo acontecendo, muito, a gente né? Eu acredito muito nessas coincidências da vida de fazer pessoas boas. Eu brinco, eu me sinto muito privilegiado, Adri, porque eu cruzo com muitas pessoas legais e importantes, não importantes no sentido de cargo, importantes no sentido de me ajudarem a crescer um pouco, né? E ouvindo naquele rápido bate-papo que a gente teve, eu achei mó barato, a gente falou muito sobre empreendedorismo e porque é uma veia comum nossa, né? Só que a primeira coisa, quando você me falou da Nut Bavarian, beleza, primeiro veio o sentimento de amor, né? Cara, como eu gosto disso, memórias felizes. E depois eu lembro que eu perguntei pra você, porque eu sempre associei, e aí vamos lá, por ignorância, por não conhecer a marca a fundo. Eu sempre associei a Nut Bavarian a shopping e aeroporto. Ponto. Mas é normal, A primeira pergunta que eu te fiz, Dri, mas como é que foi na pandemia? Porque pandemia, eu Fechou tudo. Shopping, fechei aeroporto, teoricamente um empreendedor sem casca ia falar, meu negócio vai quebrar, né? E você foi atrás e fez acontecer. Como é que foi esse período, Dri? Você pensar o seguinte, né? A gente trabalha com uma rede de franqueados. Eu tenho pontos próprios e tenho pontos de franqueados. Falando isso do canal Quiosques, tá? Fechou tudo. E fechou tudo do dia pra noite sem aviso. Não só sem um aviso anterior, como sem uma previsão de quando vai abrir. Então, o que você faz? Você dispensa funcionário ou não dispensa? Você continua com contrato com os shoppings, aeroportos, ou você não continua? Você sai ou você fica? Tava naquela indecisão. Só que quando a gente trabalha com franquia, acho que a maior vantagem é que é um monte de cabeça trabalhando junto, um monte de cabeça pensando juntos. Então, foi aquele momento de, primeiro que não dá tempo de você entrar em pânico, né? Foi o nosso caso. Não tem como. Não vou tem. Te contar a nossa história de pandemia. Não tinha como. Então, peraí. Vamos ver o que a gente tem de bom. A gente tem uma rede de franqueados parceira que todo mundo pode colaborar para a gente achar alternativas. A gente tem um produto que é ultra nutritivo, saudável, então
nessa época de pandemia, as pessoas estavam mais preocupadas com a alimentação, não sei se você lembra, né? Que tipo de alimento que vai me manter bem, Sim, aquelas coisas todas. O nosso produto amêndoa é o alimento natural mais nutritivo do mundo. Isso em várias pesquisas, você pode ver, e as castanhas todas estão entre os primeiros também. Então, um produto nutritivo, um produto que viaja bem para deliveries, para entregas. Ele não, já falei, né? Ele chega da mesma maneira que você consome ele no ponto. Vamos tentar explorar isso de outras formas, em outros canais. Só que eu posso contar os perrengues também aqui, né? Lógico. Esses são os que o pessoal mais gosta. Aliás, eu gosto muito de ouvir história de perrengue, Dri, porque o pessoal vê a gente... Acha que tudo são flores, né? E acha muito glamuroso. Pois né? Mas não entende que tipo assim, realmente, eu já falei, é glamuroso primeiro porque eu amo o que eu faço, né? Eu acho que empreender me traz muito prazer. Cara, mas é muito perrengue. É muito perrengue o tempo inteiro. Né? O que foi mais desafiador nesse momento? Aí você vê que os shoppings fecharam, os aeroportos fecharam. Naquele começo, você não podia nem entrar. Então, não dava nem para produzir, para vender no delivery. Porque sua capacidade produtiva estava lá sequestrada, vamos dizer assim, Depois, trancada. quando abriram os restaurantes, mas você não podia circular nos corredores. Meus quiosques eram nos corredores. Entendi. Então, a gente teve Ninguém que vai passar lá pra comprar. criar um modelo onde o franqueado pudesse levar o equipamento para casa dele, deixar uma área da casa dele adequada, porque também tem questões sanitárias e tudo mais, né? Adequada para produção, para trabalhar no delivery das suas próprias casas. Fora isso, a gente botou o site no ar, o e-commerce no ar. Isso foi durante a pandemia, o e-commerce, você não tinha antes? Eu tinha muito tímido, pouquinho, assim, né? A gente colocou o site no ar, a gente reforçou, aí a gente deu cupons para os franqueados também eles trabalharem isso e ganharem em cima. Boa. Aí nós botamos os produtos em todos os marketplaces que a gente podia. Estou falando aqui de Mercado Livre, de Amazon Brasil, enfim, de todos esses outros canais. E começamos a pensar naqueles projetos que estavam meio em banho-maria, entre eles o supermercado. E aí foi a hora da gente acelerar. Então, criamos embalagens novas a toque de caixa para entrar nas prateleiras dos supermercados todos meio que correndo, né? Agora a gente já está se adequando. Só que é outra brincadeira. Ah, não, supermercado é outro jogo. Margem, né? A briga ali por preço não é o preço do varejo que você tá as margens são bem mais apertadas, os prazos de pagamento são bem maiores. Então, agora é que a gente está se estabilizando ali, porque no começo vamos. Nós tivemos a grande sorte de entrar com uma marca que já era conhecida de outros canais, porque é diferente, né? Você entrar com uma marca totalmente nova e uma marca que as pessoas bem ou mal valor ali, já conhecem, eu falo que é o caminho contrário. Geralmente as pessoas têm uma marca da indústria e aí elas vão para quiosque para divulgar o produto que elas vão vender no supermercado. A gente fez já 20 e poucos anos divulgando. O que será que é mais fácil? Vender Nut Bavarian ou castanhas do Léo e Samir? Exato. Não tem como. Então a gente acabou indo para esse canal. Assim, falando, parece, nossa, que legal, mas foi suado. Não foi simples, não. Eu imagino. E aí, claro, entram todas as negociações com fornecedores, com os estabelecimentos comerciais, ajuda aos franqueados e tudo mais que a gente trabalha com varejo muito perto, a gente sabe bem como é que é. A nossa história de pandemia, Adri, foi um negócio meio assim, eu acho que eu já contei essa história aqui, eu não lembro. Não lembro mesmo se eu já contei. Eu vinha acompanhando, eu tenho um amigo que mora na China. E eu tava conversando com ele, né? E eu lembro, ele me ligou, eu faço aniversário dia 10 de janeiro, né? E aí ele me ligou para dar parabéns e falou comigo. Ele falou, Léo, tinha conversado com ele no ano novo. Ele me ligou um pouco antes do ano novo e já tava lá, já tava meio esquisito lá, né? Quando ele me ligou em janeiro, ele falou, Léo, a gente já tá confinado aqui e tal. Eu até brinquei com ele, né? Fiz uma piadinha e falei com ele. Falei, bicho, mas igual H1N1? Ele falou, não, cara, tá um pouco pior, né? Beleza. Até então, é muito longe, né? Não chega. Cara, e depois eu comecei a ver, né? Tipo uma onda mesmo, você ia acompanhando as notícias, uma onda vindo. Então, quando chegou, se a gente fosse ver, se a gente tivesse um pouquinho mais de responsabilidade, a gente já tinha ficado em casa no carnaval, que a gente não ia perder o carnaval, a gente é brasileiro, né? Aí, Adriana, quando chegou a notícia de que ia fechar, eu lembro que a gente sentou para conversar e eu falei, né, pro André e pro Samir, eu falei, gente, ó, isso aqui é sério, olha o meu é sério. Ó, isso aqui é sério.
preparem-se, porque eu acho que a gente vai ficar aí umas 4, 5 semanas em casa. Esse era o meu sério. A minha... ninguém tinha... A minha, do tipo... E pra mim já ia ser um grande desafio, porque, cara, eu sou da área comercial, Dri. Minha vida era dentro do cliente, né? Eu brinco que vendedor passou muito tempo dentro de casa, tem alguma coisa errada. Vendedor é na rua, tem que visitar cliente, sentiu... Quando isso foi tirado da gente, eu falei, cara, e agora? Que negócio é esse? O problema é que não deu tempo nem da gente passar mal. Porque os clientes começaram a demandar, que é o seguinte, cara, olha só, agora eu tenho que me transformar digitalmente, meu parceiro digital é vocês, vamos trabalhar. E realmente foi uma época de muita inovação pra gente também. Eu queria que você explorasse, assim, como é que foi esse processo de... Quão ágil você entendeu que foram, ou quão importante foi ter agilidade, né? Porque hoje a gente fala muito sobre isso, né? O que é agilidade? Não é só fazer as coisas correndo, mas é você conseguir se adaptar aos imprevistos que acontecem, assim como foi. Imagino que você deve ter outros imprevistos que surgem ao longo de toda essa trajetória aí, né? Aliás, como empreendedor, não tenho certeza né? que Exato. Então, toda hora, todo dia. Todo dia. Então, eu queria que você explorasse um pouco quanto isso te ajuda, se você teve um caso aí que você, cara, entendeu que realmente se adaptar rápido foi essencial para conseguir sobreviver. Primeiro assim, você falou das 3 semanas. Toda reunião que a gente tem com o candidato a franqueado, aquela pessoa que está querendo comprar franquia, a gente fala, olha, você tem que ter um dinheiro guardado para alguma eventualidade. Sim. Mas quando eu falava isso, a eventualidade que vinha na minha cabeça era assim, sei lá, se por acaso a escada rolante mudar de lado, que às vezes você está num shopping que a escada muda e as vendas vão cair 15%, 20%, você pensa nisso, né? Isso dentro do shopping é verdade. E acontece muito. Uma mudança de escada rolante no shopping, ela fecha uma loja. Nossa. Em mudança de escada rolante, fechou uma loja âncora perto do teu, no corredor que você tá também, faz um belo estrago. Assim como o contrário também acontece. Às vezes abre uma coisa legal e vende. Mas assim, nunca, em momento nenhum, a gente iria imaginar isso. A nossa rede... A gente tem franqueados que estão com a gente, começaram agora. Então, aquela turma que tinha acabado de entrar e já pensa, acabou de entrar e já começa a pandemia. Esses sofreram. Tinha aqueles que estavam há mais tempo. A nossa convenção anual de franqueados de 2020 foi dia 6 e 7 de março. E a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Tanto que ela chamava Decola Nut, porque a gente estava falando que a gente ia decolar, que a gente ia para um outro patamar. A gente estava cheio de ações promocionais já fechadas e já engatilhadas. A gente ia fazer uma ação na Avenida Paulista no dia 21, acho, de março. Era o sábado, logo depois da pandemia. A gente fechou dia 17. A gente já tinha... Fechou dia 17. Mas naquele sábado seguinte que fechou, já estava fechado na Avenida Paulista. A gente já tinha feito todo o esquema, porque era uma ação que ia juntar um monte de gente, que ia ter um cara lá que ia fazer o Yudi, que ele era nosso garoto propaganda da época, que ele ia fazer lá uns passos, enfim. Cancelamos. A gente estava com a ação dos Minions engatilhadas, cancelamos, um monte de coisa. Mas, um amigo meu que é paraquedista, eu lembro que logo no começo dessa pandemia, porque, de novo, tava assim, né? Vão ser 15 dias fechados. Ai, 15 dias, não sei o quê. Aí, agora 30. Ai, meu Deus, você fica... Não, e meu ponto foi isso. Quando você falou 15, eu juntei eles e falei, galera, esquece. É 4, 5 semanas. Não, e eu lembro do André. O André falou, você tá louco? Ele falou, a gente é brasileiro, a gente não tem nem disciplina pra isso, né? Não é? Vai. E aí, esse meu amigo paraquedista falou assim, Dri, quando a gente tá saltando, se dá algum problema no paraquedas principal... E você ficar lá tentando arrumar, enquanto você está caindo, você vai cair e vai morrer. Isso. Não dá tempo de você fazer isso, né? Você vai se desestruturar. Então, quando é assim, solta o principal, abre o paraquedas reserva. Depois disso, você vai ver onde você vai pousar. Pode ser que você caia em cima de uma casa ou caia num terreno a metros de distância, mas pelo menos você vai estar viva. Então, o que tem que ter... Adorei, legal. Adorei. É muito bom, porque assim, o que você tem que fazer para você se manter vivo nesse momento? Perfeito. Aí eu falei, bom, o que eu preciso ter? Fluxo de caixa, né? Eu tenho que manter a rede viva, os franqueados ativos, porque se meus franqueados quebrassem, a hora que as coisas voltassem, eu não ia ter empresa. Sim. Então, meus franqueados têm que estar vivos, eu tenho que ter fluxo de caixa para aguentar esse tempo, não posso estragar minha marca, porque também é outra coisa. Meu principal ativo. Meu principal ativo. E meus fornecedores também têm que estar vivos, que eu acho que esse ponto foi importante. Porque é muito fácil você falar assim, não vou pagar ninguém. Shopping eu não vou te pagar,
sistema eu não vou te pagar, ou não sei o que eu não vou te pagar, porque agora eu fechei. sem caixa. Só que e se meu fornecedor quebra? E depois quem que vai me atender, né? E se o meu relacionamento com o shopping... Se eu destruo meu relacionamento com o shopping, onde que eu vou estar na hora que as coisas voltarem? Então, a gente pegou e... Interessante. Ok, vamos... O que a gente precisa fazer para manter equalizar todo mundo, isso né? daqui? E aí, de novo, com todas as cabeças funcionando, eu troquei muita experiência com o pessoal, amigos franqueadores, amigos empresários. A ABF ajudou bastante nesse momento, a Associação Brasileira de Franquias. A gente ali fez um trabalho grande também, desde... a parte de educação, de ensinar as pessoas como lidar nesse momento, até a parte de uma certa curadoria das informações, que as informações estavam chegando bem diversas. Sim. Você já estava como vice-presidente? Não, eu era diretora naquela época. Mas já fazia parte do grupo. E a gente trabalhou muito ali. O pessoal da ABF ficou realmente... Ou seja, então você ficou com jornada dupla, né? Que era Nut Bavarian / um pouco mais, porque eu tenho outras empresas também. Mais, tripla, quadra. Foi um pouco mais. Ela tem casa, filhos, né? Exato. E tudo mais. Que, enfim, esse é outras questões. Que desafios, hein? Outros desafios. Seus filhos estão em idade escolar? Que aí foram pro homeschooling? Eles estavam... Um deles estudava fora, voltou para o Brasil porque ficou online. O outro tinha acabado de se formar, então estava naquela fase de faculdade, aí tranca ou não tranca, entra ou não entra. Sim. A minha filha também se formou durante a pandemia. Foi uma época bem intensa, bem mas acho que para todo mundo. Para todo mundo. Sim. Mas o que mais ajudou mesmo foi essa troca de informação, de experiência. Lá na BF também, a gente junto aos bancos, fomos atrás do Pronamp, de outras maneiras de apoios. Essa parte de curadoria que eu te falei dessas... ajudas também do governo que vieram da parte de salários, de como que chamava aquilo que você podia antecipar férias, e enfim, a gente fez vários acordos coletivos. Vários acordos coletivos, esse tipo de coisa, a gente conseguiu passar essas informações de uma maneira mais clara para essa turma toda. E aí, já que vocês são dessa área de tecnologia... Eu queria chegar lá, tô com essa perguntinha aqui na manga. Como é que foi a sua jornada digital, né? Eu tô esperando perguntar como é que o digital pode te apoiar ou pôde te apoiar, e se você contasse um pouco dessa jornada. Será que é só abrir um site, contrata um programador, coloca ali? Como é que foi essa experiência de ir para essa jornada digital? Queria que você explorasse um pouquinho isso. Tá bom. Primeiro assim, como a gente se conheceu no Web Summit, vocês sabem que eu sou uma entusiasta desse tema. Perfeito. Eu até fiquei em choque. Eu falei, o que a Nut Bavarian tá fazendo aqui no Web Summit? Brincadeira da parte. Adorou. Eu falei assim... Mas é uma carrocinha de amendoim, exato. Né? E aí eu entendi, né? Depois, conversando com você, toda essa... transformação digital, né? Esse processo de transformação, mas queria que você explorasse um pouco. Se você pensar assim, no começo da Nut, os franqueados todos e nossos pontos todos, o controle era caixa na mão, era folha de papel. Folhinha. Até pouco tempo atrás, viu? Não faz tanto tempo, assim, até uns 10 anos atrás, era controle de estoque, fazia conta ali quantos saquinhos tem, quantos vendeu, 100% manual. 100% manual, passava para um Excel no máximo. O quiosque ele tem alguns desafios em relação à tecnologia. O primeiro é que ele é operado por uma pessoa só. Então, toda a tecnologia que a gente traz, ela tem que ser muito simples. Não pode dar trabalho ali, porque o cara já perdeu venda. Tem que ser muito intuitiva, mas sim, a gente tem hoje e trabalha com dados para absolutamente tudo. Seja para a parte de expansão de franquias. Boa. Então, toda a parte de cadastro de novos franqueados, o material que a gente envia, todo o sistema vai para você atender aquele candidato. Análise de ponto também a gente usa tecnologia. Legal. Inteligência de mercado, né? Toda essa parte de dados. Inteligência de mercado. Na parte da indústria também, claro, a gente também tá nos supermercados todos, então você tem que ver onde está teu produto, como é que tá, para onde ele vai. Toda a parte de marketing, etc. E a gente gosta de brincar que nós, geralmente, somos pilotos de novas tecnologias que são implantadas. Acho que foi uma das primeiras empresas que colocou, por exemplo, pagamento com QR Code. Que legal. Acho que foi o Mercado Pago, que foi um dos primeiros que trouxe. Sim, nós fomos o piloto do Mercado Pago. Depois, até antes do Pix, né? Foi antes do Pix, porque não tinha o Pix, e eles colocaram quando começaram com aquelas maquininhas lá na época acho que era da Cielo também, que ali o que você fazia pagamento por ela, nós fomos um dos primeiros a pôr. Já trabalhamos com quase todas esses de carteira digital. Sim. E por que essa
propensão a estar de pioneirismo, assim? É decisão sua? É por conta do seu relacionamento com a BF? Quando a gente tem um negócio que ele é enxuto, a gente tem que otimizar. Legal. E a tecnologia ajuda muito nessa otimização. Boa. E como eu falei, o meu quiosque ele é pequenininho, operado por uma única pessoa por turno. Se eu não tiver tecnologia por trás, pode parecer que vai funcionar, mas não vai. Eu preciso saber o que está acontecendo ali. Eu preciso controlar o que eu estou gastando, o que eu estou vendendo, quem é meu cliente, quando é que ele vai voltar mais, que tipo de ação que eu vou fazer. E a mesma coisa para vender franquia, para vender nos outros canais. A gente tá também, um outro canal que a gente tem é o Food Service, acho que eu não falei desse ainda. O Food Service é o nosso produto como ingrediente para outros produtos. Então, hoje a gente vende para várias redes, tanto redes de franquia. Bate de latte tem uns 4 sabores com as nossas castanhas. Sério? Biscoitê tem o cookie da Nut Bavarian. Tradicional Bolos tem o bolo com a Nut Bavarian. A gente já vendeu para um monte de redes, assim, restaurantes, docerias, sorveterias. Aí é um produto granulado, que é um novo produto da linha, que ele é picadinho, assim. Já tem como ingrediente. Como ingrediente. Então, esse é um outro canal. Mas também tem que saber quem é o cliente, tem que saber para quem que você está vendendo. Eu tô em choque. Minha vontade é parar o episódio e ir para Bate de Latte tomar um sorvete. É uma delícia, gente. É muito bom. Meu Deus do céu. É muito bom. E depois também experimenta o nosso cookie da Biscoitê, que é maravilhoso. Não, vou passar lá e hoje. tem até produtos Nut Bavarian que não... Tem Biscoitê aqui em Campinas. Tem no Guatemi. Tem. Deve ter. Deve ter no Guatemi. Tem, mas tem no Galeria e no Guatemi. Nos dois, certeza. Mas tem vários outros. Tem café da Santa Mônica, que é, sabe, café de cápsula, tipo Nespresso, que é com aroma Nut Bavarian. Tem até snack canino da Nut Bavarian, que é da Padaria Pet, que é uma outra rede de franquias. Então, tem várias coisas licenciadas. Tem para todo mundo, todos os gostos. Para todos os gostos. Não tem que reclamar. Mas assim, falando só mais um pouquinho de tecnologia, eu confesso que, embora eu seja uma curiosa nesse assunto, eu acho que a área que eu mais... que eu digo empresa, tá? Nut Bavarian como um todo, que a gente mais precisa aprender. E ainda tem muita coisa para explorar que a gente não explora. Legal. A parte das vendas digitais é o nosso ponto fraco hoje. Embora a gente esteja, eu falei, em todos os marketplaces, tem o nosso e-commerce, tem os deliveries, a gente não explora da maneira certa. Eu acho que um desafio legal, se puder pegar um gancho, né, o que a gente conversou um pouquinho antes, foi exatamente isso. Cara, é uma compra normalmente por impulso, né? Eu, pelo menos, diferentemente do Léo, cara, já, óbvio, sou fã. Normalmente, sim, eu tô passando, tem aquele cheiro maravilhoso, como você conheceu no jogo, e aí você não planejou, mas você tá ali, você tá comprando. E a gente não conseguiu ainda uma tecnologia que leve esse cheiro pro digital. Né? O dia que, cara, sair do celular, imagina tu passando ali um negócio, eu consegui. Cara, não faz comigo não, por favor. Pronto, né? Agora, realmente é um desafio, né? Porque ali você não tem a questão, né? A mesma situação. Agora, vocês estão olhando isso? Ou será que a gente conseguiria entender essa jornada do comprador online que está ali na casa dele, zapeando ali, navegando no Instagram, e como é que a gente impacta esse cara? Eu ia fazer complementar, desculpa te interromper, Dri. Quando você fala assim, Léo, essa é a parte que eu como empresa deveria desenvolver mais, a gente passou por um desenvolvimento desse dentro de casa, em enxergar o papel da tecnologia. A Performa, quando nasceu, a gente era uma empresa de desenvolvimento de software. E é muito fácil você entender isso. O que eu faço? Eu faço software. Né? É isso, eu construo um software. Me diz o que você quer. Eu quero vender Nut Bavarian online. Tá bom. Minha equipe de engenharia ia sentar lá e desenvolver um e-commerce maravilhoso para você. E ponto. Se vai vender ou não é outra história. E ponto. Uma empresa de desenvolvimento de software. Quando a gente foi evoluindo, quando a gente foi amadurecendo, quando o Samir começou a trazer toda essa provocação do Lean Digital para dentro de casa, do Design Thinking, né, da gente ter o design centrado no usuário, a gente falou, cara, para. A gente não é uma empresa de desenvolvimento de software. A gente é uma empresa de desenvolvimento de soluções. A gente precisa entender o problema do nosso cliente e, a partir da paixão por esse problema, a gente vai desenvolver uma solução. Beleza, até aí também você fala, pô, Léo, bacana, dá pra entender. Eu gostei do paixão pelo problema. Sim, mas essa é uma obsessão apaixone-se pelo problema, não pela solução. Né? A gente pegar um problema e se apaixonar por ele. Porque quando você se apaixona por algo, você dá atenção. Genuinamente.
né? A gente dá atenção pra namorada que a gente acabou de conhecer, porque a gente tá se apaixonando por ela. É isso que acontece, né? Okay. Pra esposa também, tá né? em casa. Pra esposa, depois que casou... Não, ó, tá gravado. Brincadeira. Érica, calma. As duas, né? Nossas duas esposas se chamam Érica. Ah, é? Então... Aí, olha o processo de amadurecimento, Dri. Aí a gente entendeu, Dri, que, na verdade, pra gente se apaixonar por um problema, na verdade, a empresa precisa passar por um processo de transformação das pessoas. Perfeito. Porque a gente é acostumado a querer eliminar problema a qualquer custo. Do tipo assim, cara, tem um furo na parede, pinta. Cara, calma, eu não sei se pintar vai resolver, porque dali a um mês, aquele furo vai estar lá de novo. Né? Então a gente precisa transformar as pessoas. E no final, hoje, Dri, quando perguntam pra gente... o nosso MTP, a nossa frase, a Performa é uma empresa de desenvolvimento de pessoas. A gente precisa... o que a gente acredita e o que a gente tenta levar para os nossos clientes é o seguinte, cara, vamos percorrer uma jornada de transformação juntos. Porque eu vou te mostrar, você vai me ensinar Nut Bavarian, porque eu não conheço. E eu vou te guiar com a metodologia. E junto... Aí a gente consegue resolver qualquer problema. A gente consegue vencer qualquer desafio, a gente consegue efetivamente desenvolver as pessoas, né? Então, quando você fala para mim, Léo, eu preciso trazer eu preciso trazer tecnologia para o meu dia a dia, talvez o convite seja esse. Vamos olhar os seus problemas atuais com uma outra perspectiva. Né? E aí eu acho que depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. Mas no final a gente entendeu que é uma jornada de transformação cultural. Isso. Como o CRM foi há um tempo atrás. Né? Dados, né? Mas uma cultura de olhar para os dados, porque a tecnologia está ali à disposição. Né? Agora, como é que você entende experiência do cliente? Né? Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Jornada digital, jornada online. A gente tem, assim, dentro da Nut, tecnologia em várias partes. Tem o padrão ali, né, o sistema de ponto de venda que tem suas peculiaridades, embora seja pouquíssimos SKUs, a gente vende um produto pelo mesmo preço, independente de como a pessoa montar aquele cone. Então, você imagina como é que é controlar estoque de matéria-prima disso. Pode misturar, né? Não só pode misturar, como pode um ser assim, de eu quero... E quanto é esse um pouquinho? Não, põe tipo meia colher desse, uma daquela, uma concha daquela. E como é que o cara aponta isso no estoque e tal? Ou eu posso chegar lá e falar, eu quero só castanha. Sim, não, eu sei. Exatamente. Então, a gente não vai afundar, mas é um baita desafio. Parece simples, mas não é, tá? Não é. Aí a gente tem... toda a parte de comunicação com a rede, que tem sistema, toda a parte interna de RH, de pessoas, de projetos, que tem outro sistema. É um monte de coisa acoplada, né, dentro de uma empresa de carrinho de amendoim. Fora outros tantos. Essa é a parte mais fácil, né? Quando vai ver, a parte de fazer o amendoim da venda, que a gente estava falando, da venda digital, que você falou, como é que a gente leva o cheirinho pro cliente. A gente vem trabalhando um pouco esse negócio da marca para tentar, não digo desassociar, porque o cheiro é importante. E durante muito tempo a gente escondeu, porque a gente era expulso dos shoppings por causa do cheiro. Então, durante uns 15 anos de empresa, acho que até mais, eu não falava para ninguém do cheiro. A pessoa falava do cheiro, eu disfarçava, sabe? Não, porque o sabor, porque não sei o quê. Como assim? Os lojistas reclamavam muito que tinha um quiosque com cheiro no shopping. Então, a gente foi expulso de centenas de lugares, assim. Mas era proposital, não era sem querer. O cheiro é sem querer. Eu tive que criar um sistema de exaustão, mudar a fórmula do xarope para inibir o cheiro. E fiz, né? Hoje o cheiro é bem mais leve do que ele era antes. É verdade, eu reparei. Tem até lugares que nem proposital, produz na hora porque não pode. Para não... Então, o cheiro é muito bom para venda, mas eu escondia. Hoje a gente fala do cheiro. Só que a gente quer falar do cheiro sem que o cheiro esteja realmente tanto no ar. Para a pessoa sentir mesmo sem que ela esteja... Entendi. Mesmo sem estar realmente... aquela memória, sensorial, vamos dizer assim, praticamente. Então, através da cara do quiosque, do desenho, das imagens, aquela imagem com a fumacinha saindo, cheirinho... Entendi. O nosso quiosque, a gente trabalha vários sentidos dele. Tem o cheiro, que é o principal, depois tem o visual, para remeter na Bavária, depois tem o visual dos grãos ali na frente, de você poder montar o seu, né, essa experiência da montagem. Tem a degustação, que todo mundo pode provar uma amostra grátis ali.
tem o discurso da menina, como é que ela fala, o que ela mostra. A gente tem que trabalhar todos esses sentidos para que a gente não dependa só do cheiro. E o desafio é como é que eu passo tudo isso para o digital. É isso aí. Porque isso eu não consegui fazer ainda. Essa equação ainda não está 100% solucionada. Legal, temos um belo desafio. A gente teve uma outra questão, que eu não lembro se aquele dia no táxi eu falei para vocês, mas acho que sim, que um erro que a gente cometeu foi de levar todas as limitações do mundo físico para o mundo digital. O nosso primeiro site, nosso primeiro e-commerce, estava totalmente limitado ao nosso quiosque. O nosso quiosque ele é pequenininho e ele é daquela maneira, e a gente vende daquele formato de venda, porque tem uma menina só atendendo, um atendente só, ela tem que ser prático, tem que ser rápido e não cabe, não tem espaço para estoque. Agora, no site no digital dá para fazer muita dá pra você coisa. fazer prateleira infinita, dá para você ter um monte de sabores, com preços diferentes, com tamanhos, com embalagens e tudo mais. E demorou, parece bobagem, né? Mas demorou não é bobagem, pra faz todo gente sentido. Perceber que não precisava vender igual. E eu não digo nem no e-commerce, digo até nos deliveries, exemplo, nos o que canais é o de vender delivery. diferente? Por exemplo, a embalagem? Por exemplo, eu não tenho pistache no meu ponto de venda. Tá. Porque o pistache ele é um grão muito, muito mais caro do que os outros. E como eu vendo todos pelo mesmo preço, ele destoa demais. Eu poderia ter no digital. Mas no digital você tem um controle, até para fazer um cálculo de preço diferenciado ali. Posso ter embalagens grandes, posso ter cestas de presente, posso ter kits com várias coisas. Posso ter até os mais baratos custando menos também, que hoje você paga um amendoim o mesmo preço da macadâmia, né? Pela praticidade ali a macadâmia você vai pagar muito barato na macadâmia, o amendoim você vai pagar caro no amendoim. Pela praticidade ali de não ficar fazendo um monte de continha. Agora, no digital, com tecnologia, você poderia fazer um cálculo automático, o cara escolhe ali. Entendi. E o que a gente fez, na verdade, primeiro a gente só jogou o estoque igualzinho, que igual. Mesma regra de negócio. Depois a gente piorou ainda, que a gente pegou só os do supermercado, que já são os pacotes feitos, fechados só naqueles sabores, e era só aquilo. Aí você entrava no site e via os mesmos. Ou seja, você está restringindo o poder de escolha do consumidor, onde, na verdade, a tecnologia poderia ajudar a ampliar. Exatamente. Que legal. Putz, super aprendizado, Adriana. Que legal. E parece coisa tão óbvia, mas a gente às vezes demora. Não é, mano. Não é. Pelo Adriana, amor de Deus. Uma coisa é uma conversa na mesa de podcast. A outra é o dia a dia com toda a operação rodando ali. E você a tal ambidestria organizacional. Né? Tudo bem, você tem o teu running, mas alguém tem que estar pensando no futuro do negócio. Né? A ambidestria é justamente essa. E o que a gente percebe é que, se você não for muito disciplinado, no primeiro soluço que você tiver na operação, você para todas as suas iniciativas de futuro e começa a cuidar do presente. Realmente, porque se você não passar pelo presente, você não vai ter futuro, né? Mas é algo super difícil. A gente tem que estar o tempo inteiro olhando para os dois. Quero voltar lá no início do episódio, porque eu fiquei curioso. A história da panela. Ah, sim! A história da panela. A panela... A historinha da Nut... Pode comer, já que ele é fã... Fica à vontade. Aliás, eu adoro quando eu vou no lugar e a pessoa fala assim, eu adoro o seu produto. Você não sabe como isso me deixa feliz, é tão bom. Você viu como eu abri, né? Estou aqui com a pessoa responsável por muitos momentos de prazer da minha vida. Que legal, que legal. Agora você tá com toda a galera ali. Não precisa ficar com inveja, galera. Vai lá e compra. É só comprar, é só ir no quiosque mais próximo e se deliciar. Ou pelo site. Isso aí. Então, a Nut Bavarian, quem começou essa marca nos Estados Unidos foi o John Maltin, que ele era um engenheiro de uma indústria automobilística, agora não lembro qual que era, mas era alguma alemã. E ele foi para a Alemanha, para a região da Bavária, e viu esses carrinhos vendendo na rua, igual a gente tem o acarajé na Bahia, sabe? Carrinho de rua que a gente tem, às vezes, o pipoqueiro aqui, vendendo essas amêndoas. Se apaixonou pelo negócio e trouxe, e levou, né, da Alemanha para os Estados Unidos, essa panela a gás. Levou uma de exemplo. Era uma panela a gás, assim, com foguinho embaixo, etc., que fazia meio manual. Sim. Levou para os Estados Unidos e largou o emprego dele. O pessoal começou a chamar ele de louco. Até por isso que o nome é The Nut Bavarian, né? Porque é o bavariano maluco. Ah, que e história nuts, genial. Nuts é um trocadilho. Sim, nuts é um trocadilho com nuts, eu entendi que é... Nunca tinha feito a referência a nutty. Que é o maluco, e são as castanhas. Castanha do maluco bavariano. Que em inglês faz todo sentido, em português não faz sentido nenhum.
Mas aí, ele levou a panela pra... Agora que eu vi aqui, pra, até o cara Estados tem meio cara de louco mesmo, se você olhar ali. E o logotipo dele era diferente, tá? A gente mudou todo o logotipo. Mas era um alemão também, bigodudo. O americano é um alemão inteiro, assim, mais gordinho, com bigode preto. Até a gente que deixou ele mais Mas jovem. ainda tem nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos ainda tem? Ainda tem, eu vou contar, porque a gente também tá lá. Eles nos convidaram para montar o nosso modelo de negócio lá, mas eu já chego lá. Peraí. Aí, ele levou para os Estados Unidos, abriu no Universal Studios, no parque. Logo que o parque tinha acabado de abrir, assim, foi em 1990 e comecinhos, sei lá, nem lembro que ano foi. E vendeu pra caramba, porque é um produto gostoso, cheiroso, etc. 2 produtos só, era amêndoa e noz pecan. Então, só tinha esses 2, fazia o cone, enchia no pacotinho e vendia o pacotinho cheio ali pro cliente. Nossa. Que nem pipoqueiro, mas faz, vende. Sim. E aí, um dia, conversando com um amigo dele, que é o David Brandt, que era um engenheiro da NASA, que morava lá no Texas, ele tinha ido para Flórida para fazer o lançamento lá no Cabo Canaveral, de um satélite, que é no Hubble, sei lá, qualquer um desses aí. E eles eram amigos de escola, sei lá. E ele contando do negócio, comecei com esse negócio, eu queria ampliar, mas eu queria abrir no shopping, só que o shopping não me deixa porque minha panela é a gás e não pode ter panela a gás. Aí o David falou assim, poxa, mas eu consigo uma panela elétrica, fazer uma panela elétrica. Ele, engenheiro da NASA, né? Sim, só o cara faltava faz foguete, vai pra Lua. E aí, resumindo, o David acabou comprando o negócio do John. Hoje o David é o dono da marca nos Estados Unidos, ex-engenheiro da NASA. E aí ele desenvolveu esse equipamento elétrico com uma baita tecnologia que faz com que a temperatura suba até um determinado grau ali, fique um tempo por ali, sobe mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, com um sistema que segura. Porque você vê que a castanha, ela é crocante por dentro e não queima por fora. Que esse que é o grande segredo. Se você fizer na panela, na mão, vai queimar, não dá, ela vai queimar. Ela vai queimar. E essa aqui fica perfeita e totalmente automática. Isso. E aí, com isso, a empresa cresceu e deslanchou por causa dessa tecnologia. Habilitou a formação de uma franquia. Porque aí o preparo deixou de depender de um processo artesanal para ser um processo controlado, né? E aí você escala. Você escala, exato. Olha como tecnologia está envolvida, acho que no DNA da empresa desde o início, porque isso é pura tecnologia. E aí, como eu falei para vocês, que a gente trouxe para cá e montou um modelo de negócio no Brasil baseado num equipamento de fora e num produto de fora, modelo de negócio que é o quê? O tipo de quiosque, a maneira de você expor o produto aberto, os sabores, essa experiência, né? O que você falou, a experiência é totalmente diferente. Tudo foi feito aqui, inclusive o nosso logotipo é diferente do deles, toda a comunicação. Voltado para o mercado brasileiro. A única coisa que a gente trouxe de lá foi a receita do produto e a máquina. O resto foi tudo feito aqui. E aí, uns 20 anos depois, eles nos convidaram para montar o nosso modelo de negócio nos Estados Unidos. E a gente montou. Jura? Então, hoje nós temos 3 pontos lá em Orlando, no Florida Mall, no Outlet, quem for para lá deve conhecer. E também na Amazon americana, a gente vende o nosso produto. Dentro da empresa. Oi? A Amazon, você diz na... Não, no site. Amazon, no site da perdão, no site. Achei que era... Tá. A gente tem uma fabriquinha lá. Mas se você trabalhar na Amazon, você pode entrar no site da Amazon e comprar que eles te entregam dentro da Amazon. Legal. Você tem razão, tá? Então tá dentro da empresa. Tá nos Estados Unidos inteiro. Tô te dando razão. E aí, enfim, a gente tá lá agora. Aí veio a pandemia, né? Deu uma seguradinha, mas agora a intenção é até... essa ida para os Estados Unidos foi pré-pandemia. Foi pré-pandemia. Legal. Foi pré-pandemia. Que foi uma experiência muito bacana, porque a gente vê o quanto pró-empresário os Estados Unidos são. E quais os planos para o futuro aí? Eu quero entrar nesse assunto. Outro dia. Eu não sair daqui e me matar. Não, é impressionante. Eles seguem a regra... arrisca, mas uma vez seguindo a regra é muito pró-empresário. Eu tava conversando com um amigo que empreende nos Estados Unidos e ele falou para mim, ele falou, Léo, aqui o cenário é muito, muito positivo para quem quer empreender. O problema é que diferente do Brasil, aqui você não pode ser médio. Se você for médio, você vai ser atropelado de uma maneira que você não vai nem ver de onde veio. Porque tem tanta gente excelente. Exatamente. Você quer montar uma empresa? Vem. Vem, só que tem regra, as regras são sérias, são seguidas, você não pode ser médio. Ele falou, aí no Brasil, você pode ser médio. Porque tem tanto desafio externo que ninguém consegue sobreviver. Ninguém consegue sobreviver.
E no final ele falou, quem sobrevive é naturalmente bom, e aí o produto acaba ficando bom também ao longo do tempo. Então, ele tem uma visão... Interessante, diferente. Não, uma visão muito diferente. Porque ele falou, cara, no Brasil só sobrevive quem é muito bom. Eu já tinha essa visão, justamente pelas diversidades e pelas dificuldades que são impostas, para você sobreviver, você tem que ser excelente. É verdade. E assim, a concorrência lá é gigantesca. Então, é isso que você falou. Você não dá para ser médio. Ali você tem que ser bom. A concorrência é enorme. Então, não é um mercado fácil. É um mercado fácil de você começar o teu negócio. Ele é pró-empresário, você vai começar, você vai funcionar, mas permanecer, você tá num mar de tubarões, assim. E a regra é clara e tem que ser seguida, e é tudo muito correto, muito fácil de entender. Então, o que eu preciso para abrir um quiosque? Você precisa disso, disso, disso e disso. Você seguiu isso. Não tem entrelinha, né, Dri? Não tem entrelinha. É muito legal isso. A gente optou por iniciar a nossa internacionalização pela Europa, né? E, como qualquer lugar, tem prós e contras, tem desafios e facilidades. Mas uma das coisas que mais chamam a atenção, que chamou a nossa atenção, comparando com o ambiente aqui do Brasil, é a ausência de entrelinhas. Cara, a regra do jogo é essa. Eu não tô perguntando pra você se você acha a regra justa, injusta, se é a favor... Bicho, a regra do jogo é essa. Você quer jogar, tá aí. Você se sente seguro. Exatamente. Aqui no Brasil, a regra do jogo pode ser qualquer uma. O que tá escrito lá não vale muito, né? E isso causa uma insegurança jurídica na gente imensa. Sim. Ao ponto de, dependendo do mercado que a gente vai empreender, a gente prefere empreender fora, que foi o caso dos patinetes. Sim. Quando a gente foi lançar a empresa de patinete elétrico, a gente era um mercado ainda em regulação, né? Porque era um negócio novo no mundo, a gente optou por lançar fora também. Porque aqui no Brasil a gente fala, cara, não sei se pode ou não pode. Não tem regra, não tem jeito. Então, pra gente que gosta de empreender, quanto melhor ou mais clara for a regra, melhor. Sim. Né? A gente sabe o que seguir. E o... Pode falar. Desculpa, né? Só para não perder o gancho da história, assim, queria que você fechasse. Eu tenho uma pergunta e depois queria falar um pouco da parte de BF. Franquias também. Da BF, tem uma perguntinha aqui, mas só para fechar esse capítulo. O que vocês estão prevendo para o futuro? Já tem planos? Não tem? Pode contar? Não pode? Podemos sim. Bom, primeiro essa parte do digital é algo que a gente Isso tá precisa no plano aí. Acertar a mão nisso, porque eu acredito que a gente sai um pouco do cliente chegar até você. Então, essa vulnerabilidade numa... Não vou falar que vai ter outra pandemia aqui, mas numa qualquer mudança de mercado, você está em outras opções. Sim. Essa é uma das coisas. Toda a linha de food service é algo que a gente está investindo bastante esse ano. A gente está com a Becca Milano, que é uma confeiteira que tem um programa no SBT. Isso que eu ia falar. Ela tem um programa, né? Ela criou uma receita pra gente, então a gente está divulgando bastante isso, nosso produto para receitas, para restaurantes, etc. E nós vamos lançar nossa loja de presentes, a primeira loja de rua da Nut Bavarian, que vai ser na Vila Madalena. Inaugura agora mês que vem. A gente está super empolgado, porque isso pode dar um boom também de crescimento. Olha lá, vai ter uma maquininha de café na loja? Vai ter uma pra eu poder pedir um café e comer. Gente, eu tô falando. Vai ter de café e vai ter de sorvete. Pode ir. Você é louco. Sorvete feito na hora ali. Pessoal da região, São Paulo, aí. Eu tava contando. Agosto, eu tava contando antes. Agora em agosto. No nosso prévio aqui, antes do podcast começar, tinha dia que eu queria tomar um café, galera. Eu saía de casa, ia até o shopping, comprava uma caixinha de Nut Bavarian, voltava pra casa. Fazia o café pra tomar o café comendo Nut Bavarian. Isso é amor. É amor. Olha só, então o dia que você for me visitar no meu escritório, a gente tem embaixo uma cafeteriazinha nossa. Boa, vamos lá, demorou. E ali o café é servido com um bonequinho, que é um esquilo, e o esquilo segura uma amêndoazinha, assim, glaciada. Do lado da xícara. É tão fofo. Capaz de risco da gente não querer ir embora. Mas, enfim, a gente está bastante empolgado com isso. A loja já tem data, Dri? A loja deve abrir dia 15 de agosto, se não atrasar. Agora, tá em obra. Dependendo de quando a gente lançar, né? Porque a gente deve lançar até agora, galera. Se já passou de 15 de agosto, corre lá. Já pode ir. Corre na lá Picoeu, tá na Vila Madalena, em São Paulo. Beleza, a gente tá gravando hoje 5 de julho. Deve ser isso mesmo. A gente normalmente tá 4 episódios na frente. Então vai dar mais ou menos isso aí. Que legal, estão todos convidados. Tem um público também do nosso podcast aqui, Dri, que é startup.
né, empreendedor, startupeiro, né, que a gente gosta de falar. Queria fazer uma ponte, assim, como é que a ABF se relaciona com startups, ou as franquias no geral? Vocês têm algum tipo de programa, apoio? Eu lembro que você sim. Primeiro, para quem não conhece a ABF, a Associação Brasileira de Franquias, é a segunda maior associação de franquias do mundo. Uau. Hoje são mais de 1.600 associados, entre eles mais de 1.000 marcas. Aí depois tem outros associados que são fornecedores, inclusive startups. E a gente tem uma categoria de associação que é relativamente nova, que é a categoria de startups, que é para a gente fomentar essa conexão das soluções que essas empresas ela pode prover para as franquias. Para as franquias. Porque perfeito. lembrando que tem franquia de tudo. Sim, tem franquia de varejo, tem escola franquia de serviço, de escola de inglês, enfim, de tudo que é segmento. Então a startup pode ser um canal de parceria. Ela pode se associar pode, aí tem eventos para isso. Legal, não só startups, como fornecedores de maneira geral. Lá na ABF a gente tem uma série de eventos. Em junho teve a Semana do Franchising, que foi uma semana inteira de palestras, congressos, e a feira de franquias da ABF, a maior feira de franquias do mundo. Uau. Foram mais de 60 mil visitantes, foram 456 marcas expositoras, cheias de opções ali. Tinha uma área só para startups, tinha que legal. Tipo um pavilhão. Vocês têm um super relacionamento com startups. Temos. Que legal! Sim. Temos, bem. E tem até uma comissão de startups lá dentro para também tentar promover essas conexões. Não chega a ser uma aceleradora, vamos dizer assim, no Equador. É mais uma rede de conexões mesmo. É para criar conexões. E é para as empresas, de novo, não só startups, mas empresas de tecnologia em geral. A gente tem uma diretoria de transformação digital na ABF. Nossa! Também que é para isso, que é para entender quais são as dores que o universo de franquias, né, que os franqueadores e os franqueados têm, e como que a gente encontra soluções para essas... E tem algum tema hoje, assim, muito latente que você vê como de tecnologia, obviamente, assim, não sei se... Ou é bem diverso? É bem... Aí tem de todos os... Sei lá, o pessoal tá... As franquias e franqueados são tão diversos. Muita diversidade. Todo tema deve atingir alguém. Sei lá, porque agora tem gente olhando para IA, tá olhando para dados, tá olhando para... isso aí tá bombando em todo lugar, né? É a coisa mais falada de maneira geral. E eu confesso para vocês que eu sou encantada por esse tema, um pouquinho assustada, porque eu acho que, sei lá... Dri, não fique. De verdade. Mas é algo que está crescendo tão exponencialmente que está difícil acompanhar, e veio para ficar, viu? Rodrigo, deixa eu não tenho dúvida. Isso não é uma marolinha, não é hype, tá? Sabe qual é o momento que eu vou traçar um paralelo para você e isso, acho que isso vale para os nossos ouvintes também. A nossa crença, a gente tem pesquisado bastante sobre isso. Isso é uma pauta muito importante da Performa, né? A nossa meta é desenvolver esse capability dentro de casa até o final do ano para transformar isso numa oferta nossa muito linkada com a questão da hiperprodutividade para o ano que vem. Exato. Né? Mas o que eu vou te convidar a voltar, buscar na sua mente 1995, quando a gente estava começando a ouvir falar da internet com um pouco mais de força. A timeline da internet no Brasil foi os primeiros testes em 94, em 95 todo mundo falando disso. Em 96, o acesso começou a se popularizar, vários provedores e etc. A gente está esse 2023 é o 95 da internet. É a mesma coisa, ó. Vai chacoalhar tudo, as coisas vão virar do avesso. É talvez a ferramenta mais poderosa que a gente já teve na mão, mas é só uma ferramenta. Sim, mas não vai acabar com nada, não vai... Mas eu só vou te contar qual que é a minha preocupação, o meu incômodo, tá? Eu fico pensando assim, que é quase que uma rede neural que tem todo o conhecimento do mundo ali, porque ela foi treinada, enfim, tá tudo ali, né? Só que você precisa saber usar, saber perguntar, essas coisas todas. E antes era um pouco mais óbvio o caminho para você chegar naquele conhecimento para usar uma ferramenta. Tinham cursos, você fazia uma faculdade, ou você ia na aula, era uma coisa mais assim. Agora, a impressão que me dá é que o caminho é outro para você aprender a usar a ferramenta. Qual que é a minha angústia? É que
você pensar que qualquer pessoa que aprender a conversar com ela vai ter todo o conhecimento do mundo, pensando primeiro como empresa, acaba sendo uma certa ameaça, né? Então, será que eu vou ficar para trás rapidinho? Então, Ou se você não se Ou será que isso capacita... pode ser usado para o mal também, Imagina que de a alguma gente- maneira? Mas tudo pode ser usado pro mal. Como Olha qualquer só. ferramenta. Como é a internet. A Como tem muita gente que usaram usa... a pólvora pro mal várias vezes. Né? Sim. Usaram a internet pro mal várias vezes. Todo Agora, dia. olha que legal. Tem uma... Eu sou mais entusiasta do que Legal, apavorada, legal, legal. tá? Eu só tô Não, falando que mas eu acho eu tenho legal- uma mas eu acho parte legal uma minha de prorrogação. receio. Mas eu O acho... entusiasmo eu é acho muito todo mundo maior. tem. Todo tá? mundo. A minha mãe tá ciente que agora surge um robô pra matar todo mundo. Então a minha mãe tá no espectro do apavoro, né? Mas do tipo assim, ó, do mesmo jeito, essas novas ferramentas permitem, Dri, que uma influenciadora que domina marketing digital faça uma live falando de batom e venda 15 milhões em uma live. 15 milhões de reais numa live. É isso que vai acontecer. Quem dominar a ferramenta Mas domina é que tá o minha mercado. angústia, porque o dominar a ferramenta que antes era um caminho mais óbvio, agora é que... Como é que a gente Daí faz que pra tá- dominar? dá Eu quero que a habilidade. equipe Aprendizado, inteira mas daí- domine Mas essa é baseado em ferramenta. aprendizado. Por exemplo, se você entrar... Desculpa, Samir. Não. Se você entrar na Alura hoje e procurar lá sobre prompt engineering, que é a forma né, você aprender a engenharia de prompt para conversar tá lá. com a inteligência artificial, alguém já começou a produzir conhecimento. Pode ser que o que esteja nesse curso não esteja 100% certo? Claro que pode. É uma tecnologia nova, tá todo mundo aprendendo, inclusive quem criou o curso. O que não dá pra fazer, tá todo mundo aprendendo, até o cara que criou o curso. Exato. O que não dá pra fazer é não fazer nada. Aí não tem como, a gente vai ter que se mexer de alguma maneira. Concordo. Gente, Já parece deu? mentira, Não, tá mas brincando. infelizmente a gente tá chegando ao fim. Não dá nem pra fazer a pergunta mas lá, tem se a ela pergunta fosse final, um senão não tem o animal, corte. tá, né? Senão não tem o Só corte do contar uma Samir. coisinha rapidinho. A gente, Dri, na nossa loja, total. que vai abrir na Vila Madalena, tem algumas embalagens que foram feitas por inteligência artificial também. Olha que maravilha. Já Louco. criaram, a gente Que colocou legal. ali, ela criou a embalagem, a gente mandou fazer tanto o layout quanto o formato pela inteligência artificial. Aí Eu tô sim. muito empolgado e me sentindo muito privilegiado de ter vivido esses dois momentos, sabe? O surgimento da internet, né? Que inclusive tem a ver, inclusive, com a minha experiência na área de tecnologia. Desde o meu primeiro dia de trabalho eu tenho e-mail. Né? Então, do tipo, eu vivi essa transformação. E agora a inteligência artificial. Dri, mas tem uma pergunta. Eu vou fazer Faz hoje. aí, pode. Porque eu Manda adoro- bala. O Samir faz uma pergunta que eu acho maravilhosa. Eu falei, cara, um dia eu vou fazer essa pergunta. Bora Eu lá. quero ver se eu vou me sentir bem fazendo. É difícil? Não, Resposta? Não, ela Não tem é certo ou provocativa. errado, né? Porque não tem certo ou errado. Tá bom. Se você hoje encontrasse a Adriana de 25 anos atrás, o que você falaria pra ela? Olha, eu acho que eu falaria, vai Essa ser uma pergunta é boa jornada muito legal, viu? Você vai se divertir demais nessa jornada. Fica tranquila aí que vai ser interessante. Vão ter os seus perrengues, mas vai valer a pena. Eu não falaria para fazer nada de diferente, não. Ó, Legal. a maioria das pessoas que a gente faz, que sentaram aí e a gente fez essa pergunta, algumas foi pro ar, outras não, né? Porque às vezes a gente fez essa pergunta fora do ar, né? Mas do tipo assim, ó, a resposta é mais ou menos sempre essa. Do tipo assim, relaxa que no final vai ser legal. E eu gosto muito do final vai ser legal porque o pessoal tem que entender. Isso. Pessoal, empreender não é um mar de rosas. Dá trabalho. Isso. É aquela trabalhar dá trabalho, né? E liderar uma empresa, né? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Liderar uma empresa, às vezes, uma tarefa muito solitária. É. Por mais que você esteja cercado de boas pessoas, e eu te falei, né? Eu me considero muito privilegiado por isso. É uma jornada solitária. Mas no final é isso, né, cara? É muito legal. E é muito legal esse recado porque é isso, não desista, né? Porque tem muita gente que também, os empreendedores que estão assistindo aqui, putz, não, isso aqui tá difícil, acho que eu tô no caminho errado. Cara, É que se você fosse falar os perrengues, né? Se você fosse contar, talvez olha, desistiria, a né? gente vai no ano de desestimular a 2001, galera. Vai ter esse problema. Vai ter a em pandemia lá e 2020. tal. né? Não, realmente. No nosso caso, teve em 2014, 3 clientes nossos faliram no intervalo de 4 meses. Olha. Isso dá um episódio de podcast, né? Do tipo, Sim. mas
valeu a pena. Tamo aqui. Pô, O repertório que É. isso te trouxe. Que trouxe. E a gente também já montou negócios nesse meio tempo que não deram Sim, certo, sim, né? A Noite sim, Bavária sim. tá aqui, mas Sim. já tive outros bracinhos dela que abriam e fechavam. São aprendizados. Faz Dri, parte, né? parabéns pela história, né? Mais uma Obrigada, vez. e obrigada Obrigado pelo pela convite presença, de novo, obrigado foi pelo um prazer. presente. E conta com a gente. Vamos Foi manter contato. uma honra Legal. receber você aqui. Daquele bate-papo a caminho do Web Summit. Nossa, que a gente fez o serendipidade. convite. Eu tinha certeza que o bate-papo ia ser tão bom quanto foi. Aprendi gostoso. muito com você. É legal essa troca de experiências. Eu adoro conversar com empreendedores. Opa. Né? E, Dri, muito obrigado pela Obrigada. pela Eu quero agradecer disponibilidade. também pelo livro, viu? Que eu vou ler depois. Ó, Obrigado. Legal, obrigado. depois a gente bota o link Depois do te livro aí conto. também. Quem quiser comprar. Samir, coautor Isso de aí. livro, cara. Que legal, Brincadeira, quando eu hein? conheci Que ele, legal. não tinha nem roupa pra andar na rua. Tava ali no chão. Publicando livro, cheio de remédio. Não, mentira. né? Agora falta plantar Brincadeira. árvore, não tem aquela que escreveu o livro. Já plantar, plantei, já tem plantar 2 árvore filhas, também. tá Ah, certo. então aí, ó. Falta construir uma casa. Não, essa aí deixa pra você. Beleza, então. Galera, Já é e pra quem ficou com a gente até o final, já sabe, aquele rolê todo, curte, compartilha, ativa o sininho, comenta. Vamos fazer esse conteúdo chegar no maior número de pessoas possíveis e quem tiver alguma dúvida pra tirar diretamente com a Adriana, bota aí nos comentários que a gente dá um jeito de fazer chegar até ela Boa. e posta a resposta dela de volta, tá bom? Galera, muito obrigado. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau. Valeu.